começar pela pergunta que ele deixou no ar em relação a Rafinha. Porque não é só o Rafinha que está fora. O Alisson, todo mundo que sabe que vai voltar como titular, né? Teríamos mais um nome que ele adora, que é o Douglas Santos, que deve ser convocado. Martinelli provavelmente vai estar na lista. Vocês não acham que Martinelli Tenho vai estar dúvidas. na lista? Eu tenho dúvidas. Eu acho que estará na lista. Eu tenho minhas dúvidas. Cadê aquela tela, Kleber? Põe aquela tela com os nomes prováveis aí da nossa seleção. Será que o Martinelli perdeu? Olha lá, Alisson. Aí o Hugo Souza, que ele já disse que gosta do Hugo Souza, provavelmente será o terceiro goleiro. Douglas Santos, Martinelli, Rafinha, e aí nós temos um Coringa. Vamos preencher aquele Coringa. Menino Ney. Menino Ney. Menino Ney, que é um nome que divide opiniões. O que vocês acham? Acho que, quanto a Neymar, nada mudou. Precisa de sequência, precisa ter atuações mais constantes. Quando isso acontecer, eu acho que ele pode compor o grupo da seleção brasileira. Compor o grupo da seleção brasileira. O Ancelotti meio que disse hoje. Exatamente. Neymar não tem lugar cativo no 11 inicial da seleção brasileira e para executar parte do trabalho que foi feito contra o Senegal, ele vai ter que evoluir muito. Hoje, o Neymar, no máximo, poderia compor o grupo da seleção brasileira. Quanto a esses outros jogadores, o Alisson é titular, para mim, absoluto do gol da seleção brasileira. Acho que hoje não existe competição pela que seria a camisa 1 do Brasil. Essa competição já aconteceu em outras Copas do Mundo, principalmente com o Ederson, mas eu acho que a atuação contra Senegal do Ederson, particularmente, não foi a melhor possível. Acho que o Alisson hoje é um goleiro de um outro nível. O Hugo Souza pode entrar naquela vaga do goleiro pegador de pênalti, que ele gostaria de ter no grupo, ele já falou sobre isso. O Douglas Santos foi muito bem quando teve as suas oportunidades, foi bem contra o Chile, foi bem contra a Coreia, então eu acho que ele cavou a vaga dele. Como titular, não sei. Acho que ele compete com o Alexandro. Acho que hoje o Alexandro está um pouquinho na frente do Douglas Santos. Martinelli é uma dúvida. Eu acho que vai para a Copa do Mundo, para ser um ponto esquerda reserva. Mas entendo quem acha que ele não vai ser convocado para a seleção. Rafinha. Tenho minhas dúvidas quanto à posição que ele vai jogar. Por conta da função de cada atleta, acho que não seria tão simples assim sacar Matheus Cunha e colocar o Rafinha, já que o Matheus Cunha é um jogador alto, forte, não é um centroavante de área, é um cara de muita mobilidade. Então, quando o Brasil precisa de um jogo um pouquinho mais longo, um cara que saiba proteger a bola, o Matheus Cunha, assim como o João Pedro, esses dois jogadores são muito úteis. O Rafinha é um cara de outra característica. Rafinha no lugar do Estevão, nessa formação com o Wesley, acho possível, mas na que jogou contra a Senegal com o Estevão muito aberto pelo lado direito, acho que não tiraria o melhor do Rafinha, basicamente. O Killing deixou essa casca de banana porque ele sabia que ia dar debate. Porque assim, não dá pra gente imaginar o Rafinha reserva, pelo que ele estava jogando. Não, acho que não. Pra mim, ele entraria no lugar do Matheus Cunha. Do Matheus Cunha? Eu acho que sim. Mas... Diante do que aconteceu contra a Senegal, se tivesse de apostar depois do jogo contra a Senegal, pegando o jogo, porque são poucos jogos sob o comando do Ancelotti. Então você vai fazendo a leitura de acordo com o último jogo. Eu não gostei do Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo não fez um bom jogo no sábado. Quer dizer, jogou bem, mas não à altura dos companheiros. O Brasil fez um grande primeiro tempo no sábado. Primeiro tempo fenomenal. Não deixou o Senegal jogar. O Senegal teve algumas oportunidades ali no final do primeiro tempo só, mas o Brasil tomou conta do jogo, exerceu o protagonismo. O que se espera da seleção brasileira diante de uma bela seleção, que é a seleção senegalesa. Mas eu esperava mais do Rodrigo nesse jogo. Então a gente pode olhar também para o Rafinha no lugar do Rodrigo. Estevão jogou muito, mas para mim o cara foi o Casemiro. Do Brasil, né? O Mendy no primeiro tempo pegou até pensamento, né? A gente já está com os melhores momentos na tela aí. Já a gente vai falar um pouquinho do que foi o primeiro tempo, acho que o melhor primeiro tempo dos últimos tempos que a gente vê do Brasil em campo, né? Contra uma seleção desse nível, sim. Empolgante, o time agressivo, intensidade total. A gente vai falar sobre isso. Rafinha, você consegue enxergar o Rafinha como reserva nesse time? Eu acho que ele entra no lugar do Rodrigo. Do Rodrigo. Eu acho que entra no lugar do Rodrigo. Se bem que o Rodrigo, como o Bernard falou, não jogou mal, mas eu acho que ele entra nessa função. E daqueles 6 ali que a gente viu, eu acho que a única dúvida que não vai para a Copa, eu acho que é o Neymar. Eu acho que todos os outros vão. Eles vão ser convocados. Você acha que o Neymar não vai? Não que eu acho que o Neymar não vai. Eu acho que a única dúvida
Mas os outros 5 eu acho que tem Tenho lugar. dúvidas sobre o Hugo, não é possível. Assim, pra que ele levaria um pegador de pênalti? Ele já falou sobre isso, tá? Isso é textual. Mas por quê? Pra mim é o Ele vai Alisson, fazer? o Ederson e o Hugo. Não, tudo bem, mas em que circunstância? Ele vai fazer o que o Van Gaal fez na Copa aqui no Brasil contra a Costa Rica? Não sei, Bernardo, mas eu acho que... Só pode ser pra O isso. terceiro goleiro, né? Sempre é aquela posição que você fala assim, esse cara não vai jogar, né? E talvez ele possa estar pensando lá pra frente, cara. Não, mas assim, se ele tá falando num goleiro pegador de pênalti, é porque ele vai utilizá-lo dessa forma. Se o Brasil em algum for pros momento. pênaltis, ele vai For pros tirar um pênaltis, goleiro e vai botar não. o Hugo. Ele vai fazer o que o Van Gaal fez, É. né? E daí é aquele negócio. Aí, meu amigo. Se dá certo, vamos levantar uma estátua pra ele. Exato, se der errado, ele não volta pro Brasil. Ele nem volta. Estados Ele Unidos não volta pro Brasil. vai lá pra Milão direto. É. Não, e se um dos goleiros tem uma lesão grave, por exemplo, a FIFA de vez em quando ela abre janelas para propiciar que venha um quarto goleiro. Aí caberia a CBF manter esse quarto goleiro ali próximo, nos Estados Unidos, em algum lugar, para se houver necessidade, já chama o cara, já enfia ali e acabou. Com relação ao comando de ataque, o Brasil não tem hoje um 9 de ofício, né? O Ancelotti, pelo esquema dele, pode jogar com vários 9s, até a chegada de um Pedro, por exemplo, que a gente não pôs ali, mas talvez ainda seja Vai depender do desempenho dele, seja né, Cacá? testado. Como o Vitor Roque deve ser testado no jogo de amanhã também. Deve. Não é isso? E aí ele pode convocar um centroavante de área, que no caso, nessa convocação foi o Richarlison, pode ser o Pedro. Eu tinha falado aqui que acho que só tinha um jogador poderia ser testado na data FIFA de março, mas o Berna me lembrou bem que pode ser o Pedro também. Então, acho que tem 2 jogadores aí que ainda podem ser testados, que não foram convocados pelo Ancelotti até aqui. De resto, serão os jogadores que já foram chamados. E ele pode levar, além desse cara de área, um centroavante de um perfil mais jovem. Um cara para ser preparado para o próximo ciclo de Copa do Mundo. O Endrick poderia ser esse cara, mas ainda não ganhou chances. O Caio Jorge, eu acho que entra um pouco nesse perfil, mas o melhor para mim seria o Vitor Roque. Então, eu acho que se o Vitor Roque for bem contra a Tunísia nos minutos que ele tiver, ele pode cavar, sim, uma vaguinha na próxima Copa do Mundo. Sobre o ponto que o Jamel levantou, da entrada do Rafinha no lugar do Rodrigo. Eu acho que isso mudaria bastante a dinâmica da seleção brasileira de acordo com o que a gente viu contra Senegal. Porque Rodrigo e Vinícius trocaram muito de posição. Sim. São 2 jogadores destros que atuam pelo lado esquerdo. Estão acostumados, né? Então, a partir do momento da entrada do Rafinha, você tem um jogador canhoto que não vai ficar abrindo campo, essa não é a do Rafinha. Então, acho que você teria que fixar mais alguém pelo lado esquerdo aberto. O Vinícius, para que o Rafinha jogasse por dentro com o Matheus Cunha e o Estevão do outro lado. Então, eu acho que isso poderia comprometer um pouco algo que funcionou tão bem contra Senegal. Por isso que para mim não é tão simples encaixar o Rafinha. O Rafinha tem jogado muita bola, foi um dos melhores jogadores do planeta na última temporada europeia. Mas o time ganhou um desenho e ganhou um corpo, pelo menos numa partida específica. Fica difícil você trocar peças que tenham características diferentes. Pois é. Agora, pensando com a cabeça do Ancelotti, o que mantém o Rafinha, não... Rodrigo? Não, outro centroavante, o Matheus Pombo. Cunha. Matheus Cunha? O Richarlison. O Richarlison na seleção. O que mantém o Richarlison? Porque ninguém quer o Richarlison na seleção. Vocês querem o Richarlison na seleção? Só o Ancelotti quer. Só o Ancelotti que quer o Richarlison família na seleção. Vai ficar imitando o Pombo. Vocês lembram na Copa lá, que os memes do milho, o Tite correndo atrás, pegando a galinha do pombo lá no meio do... O que mantém o Richarlison na seleção? Cacá, eu acho que é o que a gente falou agora. Se o Pedro tá bom, acho que vai. O Pedro e o Richarlison não vai, né? O Vitor Roque pode ser um cara que fique e o Richarlison não fique. Então, ele tem essas opções, mas se tivesse que apostar num jogador que tá na seleção, que eu acho que não vai, é o Richarlison, eu acho. São perfis diferentes, né? Richarlison e Pedro acho que se aproximam mais, como aqueles 9s de área, um jogador mais alto. O Vitor Roque já é um jogador mais forte, para mim um pouco mais habilidoso, consegue carregar mais a bola, de ataque ao espaço. Mas o Vitor Roque está mais para Caio Jorge do que, para mim, para Pedro e Richarlison. Então, ele pode ter que escolher entre esses 2 perfis ou então levar os 2. Um jogador de área e um centroavante de mais ataque ao espaço. E aí pode ser Vitor Roque ou Caio Jorge.
Bom, na entrevista de hoje, o Ancelotti respondeu sobre Neymar. Aí depois eu vou colocar na mesa aqui aquela história da sandália da humildade. Será que o Neymar toparia ficar no banco? Eu nunca vi o Neymar no banco, mas vai que, no atual momento, vamos ver o que o Ancelotti falou. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final e nós temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros para tentar de não fazer erros na lista definitiva. Que coisa, hein? Ser ou não ser, eis a questão. É quase que uma é uma questão shakespeariana na cabeça do Ancelotti. Levar ou não levar o Neymar? Se ele não leva, vai ter muita gente chiando, dizendo, tá vendo? Não leva o melhor jogador brasileiro, por pior que ele esteja na condição, e história da Copa do Mundo já provou lá atrás que jogador baleado foi para a Copa, como o Reinaldo na Copa de 78, como o Pelé na Copa de 62, Pepe, Coutinho, nessas Copas aí que estavam baleados e foram para a Copa. Vai ou não vai? Vocês acham que deve ir ou não deve ir, o menino Ney? Vai depender da evolução. Hoje, não. Olhando para hoje. Não, mas não é uma saia justa do que o Ancelotti tem? Mas assim, se a seleção mostra uma evolução, e para mim mostra, sem o Neymar, e ele chega à conclusão de que não precisa do jogador, que assim seja, sem o Neymar. Hoje ele não mostra capacidade, não está apto a jogar pela seleção brasileira. Para mim é emblemática a atuação dele contra o Flamengo, contra o Palmeiras nem tanto, que é o primeiro jogo que ele atua por 90 minutos e tal. Mas ele andava em campo contra o Flamengo. Era um jogo que demandou muito da entrega dos jogadores do Santos. Então, mas sábado passado ele ficou pianinho. Não, ele tudo só bem, jogou Cacá, bola, mas não reclamou de nada. Mas o meu ponto é, há 8 dias, o Neymar estava andando em campo e não marcou os jogadores na saída de bola, coisa que é a condição sine qua non para o Ancelotti. O Ancelotti já falou sobre isso. Então, não sei se ele falou isso meio para se desvencilhar da pergunta, dar uma Porque, olha, sambada. vocês que trabalham com a estratégia, o Léo principalmente, que tem muita... é um estrategista, eu fico pensando, se colocar o Neymar agora, ele vai ter que refazer todo o esquema tático da seleção. Com toda certeza. Aí a questão é, será que o Neymar toparia ficar no banco, quietinho lá, para numa emergência, pega o Neymar, põe em campo, vai lá, resolve... Será que ele... O Neymar seria o que eu penso que o Hugo Souza seria. O cara entrar, de repente, para bater pênalti. Eu não consigo ver outra função para o Neymar. Se a seleção evolui sem o Neymar e ele precisa mudar, eu concordo com vocês, toda a ideia que ele tem de time para encaixar o Neymar e o tempo está passando, o que o Neymar faria?